Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje vamos falar nossa aula 29, que será a nossa última aula desse curso de Joana, e prometemos mais para frente retomar esse curso, refazer todas as aulas, repassar todas elas e acrescentar mais. Porque na próxima aula teremos uma novidade que depois nós vamos conversar. Mas a nossa 29ª aula, nós pegamos falar sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O que é psicologia profunda? Um nome mais coerente para essa psicologia espírita de Joana. Psicologia profunda, porque ela não se limita a estudar os mecanismos da mente frente ao corpo, frente ao mundo físico. Ela transcende e vai em busca do ser eterno espiritual que somos. Então, nossa aula de hoje, nós vamos fazer algumas passagens de Jesus à luz da psicologia espírita profunda, vamos falar assim. As lutas do Mestre Jesus. Incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, perseguido tenazmente, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, conseguindo perturbar a astúcia do adversário, inclementes com as respostas sábias e lúcidas arcadas no reino de Deus. Pois é, desde a sua chegada aqui na Terra, ele enfrentou muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas em momento nenhum ele se deixou vencer, até o último instante, pois disse Jesus no momento extremamente difícil, ele disse: eu venci o mundo. E nesse estudo de Joana que nós caminhamos até aqui, foi no intuito de mostrar um pouco mais de cada um de nós, do mais profundo da nossa psique, do nosso ser, do que o egoísmo significa, na verdade, o que os valores morais significam na nossa vida, os valores ainda primitivos que nós carregamos, como falamos na última aula, a falsa humildade, a necessidade de se expressar, a necessidade de ocultar o que a gente realmente é, não é uma coisa fácil. E a Joana tenta nos mostrar o caminho que devemos seguir, que não é nada de outro mundo, é seguir o que Jesus nos ensinou. E não é pensando em religião, não tem nada a ver com religião, tem a ver com procedimentos éticos e morais. Independente de qualquer coisa, Jesus nunca veio trazer uma religião. A Boa Nova era um conjunto de informações para que a gente mude. Só que há 2000 anos atrás, era muito difícil para a gente entender, ou pelo menos os que estavam aqui na Terra entender. Foi necessário quase 2000 anos passar para que viesse uma nova ideia. Foi necessário que as pessoas amadurecessem a tecnologia, as descobertas científicas, e assim mesmo o Espiritismo encontra grande dificuldade. Hoje, muitos que se dizem espíritas estão tentando mudar o Espiritismo, estão tentando criar um Espiritismo século 23, tentando inventar coisas para agregar. E o Espiritismo, na sua essência, até agora, muito pouco foi estudado e praticado. Então, interessante que essa frase de Joana termina assim: calcado no reino de Deus, cujas fronteiras se ampliavam, albergando todos os seres humanos sedentos de justiça, enfaimados de paz, carentes de amor. E ele nunca foi ultrapassado. Hoje em dia nós sabemos, existem muitos movimentos no mundo tentando derrubar os ensinos de Jesus, sem dúvida nenhuma. Tudo isso é um plano de falange de espíritos no mundo todo, em todas as línguas, em todas as nações,
numa tentativa terrível de afastar a humanidade do Mestre Jesus. Mas não vão conseguir. Isso é fato. Parece que o mundo vai ser destruído. Não vai. Parece que tudo vai acabar numa grande explosão atômica. Não vai. O mundo vai sim para o planeta de regeneração. Aqueles que estão em choque contra esse processo de evolução serão retirados do planeta, passo a passo. Terminou a vida, terminou o tempo daquela pessoa, daquele espírito, ele desencarna e ele não volta mais aqui para o planeta Terra. Vai para um outro planeta, até aprender a lição. E aqueles que têm condições vão retornando. E não precisa de muito tempo. Se Jesus, o Haroldo Dutra dizia assim, se Jesus assinar hoje um documento dizendo não nasce mais espíritos problemáticos na Terra, em 90 anos a Terra muda tudo. Muda tudo. 100 anos. 100 anos a Terra muda por completo. Então, veja a vaidade humana, veja a pobreza humana. A pessoa acha que ele tem todo o poder do mundo. Ele não pode nada. Jesus, perante os doutores lá em Israel na época, ele olhava para aquelas pessoas assim, com compaixão, pedindo a Deus perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. São crianças. Nós ainda estamos muito infantis, longe da realidade, longe do amadurecimento psicológico. Estamos ainda vivenciando comportamentos infantis. Ah, sim, aquela pessoa perversa, ele vai ter dominações contra as pessoas, contra seus povos, fazendo pessoas sofrerem, porque tinham que sofrer essas pessoas. Eles estão sendo, esse homem, esse ser, está sendo usado como uma ferramenta. Lembra da frase de Jesus? É necessário que o mundo tenha escândalos, mas ai daquele que venha cair em escândalos. Então, Jesus trouxe para a gente, está aí, viva desse jeito, faça isso e você será feliz. Agora, fazer não é uma coisa simples, é necessário toda uma luta. E aí, veja algumas passagens de Jesus que denota bem o contexto que Joana nos ensina. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. E Joana escreve, Jesus não foi o biotipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem como base amor de verdade. O que Jesus trouxe é amor de verdade. Não é amor para um segmento, mas amor para todos. Jesus, de frente do Sinédrio, ele olhava aquelas criaturas como um monte de criança. E ele chorava porque ele gostaria que aquelas pessoas acordassem. Mas elas têm todo um caminho a percorrer ainda. Caminho esse que ele já percorreu há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Ele está há milhões e milhões e milhões e milhões de anos à frente da gente. Tudo aquilo que ele ensinou para a gente não é novo. Aquilo são leis universais, são leis que imperam no universo todo. Jesus, um espírito respeitável em toda a nossa galáxia. Esse nosso sistema aqui, o nosso sistema solar, cada planeta do sistema solar, existem espíritos habitando lá. Todos esses planetas têm profundo respeito e admiração pelo trabalho desse espírito que nós chamamos de Jesus Cristo. Então, ele não veio destruir nada, ele veio mostrar para a gente a transformar os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Meu reino não é desse mundo. Mas que o seu reino era desse mundo transitório, relativo, material, é por definitivo uma grande verdade, ela fala. Ele viera para que os homens conhecessem a realidade.
Esses que de origem pastoril e nômade não tinham ao tempo de Moisés condições. Naquela época não tinha um povo muito simplório. Mas simplório, não estou ofendendo-os, mas dizendo, eram pessoas que não tinham a menor condição de ter um raciocínio mais apurado. Antes do rigor das leis severas, a fim de comportar-se com equilíbrio. Era necessário, naquele momento, leis rígidas, após sucessivo período de escravidão, nos quais amolentaram o caráter, a conduta, a existência sem ideal de crescimento e dignificação. Era uma época. Quando chega Jesus, essa época já está um pouquinho diferente. Já existiam pessoas preparadas para receber a mensagem da Boa Nova. Quando o discípulo fala, nós temos que perdoar, mestre? Ele falou, mas seria 7 vezes? Ele fala, não, 70 vezes 7. Eu não lembro o nome, mas 70 vezes 7 dá 490, que é um número que representa uma frase em hebraico, desculpe, eu sou péssimo para guardar, e vai falar justamente de amor. Então vejam que o reino que Jesus propõe para a gente, ele é construído dentro de nós, de felicidade plena, que não vai ser obtido com mecanismos exteriores. Porque no passado, para você provar que você era cristão, você tinha que se sujeitar em um circo de Roma, lá, aquela coisa, e ser jogado aos leões, né? Aquela coisa terrível, como Paulo de Tarso fala dos porões, onde tinha os circos lá, os gladiadores, aqueles porões, era simplesmente uma das coisas mais terríveis, mais funestas, mais, assim, é impossível se imaginar como eram aqueles porões. É um horror total. E ele ali ficou sereno, firme. Naquela época, era assim que você provava. Nos dias de hoje, a espiritualidade não está pedindo para que você se jogue numa arena cheia de leões famintos. Não. Hoje, o que a espiritualidade espera de nós é algo muito mais difícil. É vencer a nós mesmos. É nos curvar e ter a humildade de dizer, eu estou errado, vou mudar. Temos que pensar muito nisso. É muito mais difícil eliminar um sentimento negativo. Nada contra. É importante ajudar o próximo. As cestas básicas, a alimentação, isso é fundamental. Pois disse Jesus, quando vestires alguém, é a mim que estás vestindo. Quando derem de comer alguém, é a mim que você está dando de comer. Só que, paralelo a isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, né? Ir atrás de tudo, todos esses recursos para que possa alimentar as pessoas, maravilhoso. Só que tão complexo quanto, se não mais, é a nossa renovação íntima. É o que se fala na doutrina espírita, reforma íntima. Para que existe o centro espírita? Para que existe a fraternal aqui? Para divulgação da doutrina espírita? Sim. Para quê? Para que as pessoas entendam e comecem a fazer as suas mudanças interiores. Se todo mundo começar a fazer a mudança interior, o planeta muda, a vida fica melhor. Há muitas moradas na casa do meu pai. Sem recursos para libertar o espírito que vivifica da letra que mata, os teólogos mantinham as mentes encarceradas na sujeição às palavras e aos decretos audaciosos de reis e papas dominadores. A vida inteira foi assim. Jesus deixou para nós o ensinamento da Boa Nova e os políticos, os teólogos, os religiosos pegaram esse material, guardaram, esconderam, mexeram, mostraram na ótica deles e uma série de coisas para um objetivo que até hoje muitas pessoas têm: dominar. Esse desequilíbrio profundo que muitas, milhões e milhões e milhões de pessoas têm, que é o ato de dominar. A Terra, então, considerada como o centro do universo,
era o núcleo fundamental do pensamento cultural e religioso, estabelecendo que o reino dos céus se desenhava em torno de 12 globos, como se fosse também um dos áulicos girando à sua volta. A vaidade humana era tão grande, tão grande, tão grande, que tudo se resumia, a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. É um pensamento muito pobre, muito pequeno, que até hoje as pessoas pensam. Quantos não têm a menor vontade de se libertar dessas amarras? Porque essas amarras são interessantes para seus objetivos não muito éticos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No processo de crescimento moral, através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao longo da jornada evolutiva. Quando se foi despido dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição. Então veja, primeiro nós éramos animalescos, nós vivíamos em função de sensações, de emoções, evoluímos, chegamos à consciência de razão e discernimento. Hoje nós vivemos o mundo da razão e do discernimento, da ciência pura, material, física, do contexto puramente aqui do mundo físico, antegozando o período futuro da intuição ou da integração na consciência cósmica. O próximo, então, era comportamento animalesco, racionalidade e o que nos espera, intuição. A intuição, quando chegar, nós teremos que estar com toda a espiritualidade unido com ciência, ou vamos dizer no popular, ciência e religião precisam se juntar. Só aí que a intuição vai poder aflorar e nos trazer novos mecanismos de vida. Hoje ela está presente em muita coisa. Muitos cientistas pé no chão, cientistas que têm um objetivo mais profundo para a vida, são intuitivos, recebem muita coisa por intuição e depois levam isso para a bancada de trabalho e passam tudo isso para uma lógica descritiva, como pede a ciência. Pedis e obtereis. Quando o desespero de qualquer forma circunde a casa mental, o departamento emocional da criatura, cabe-lhe, na dificuldade de discernimento ou de dor em que se encontra, abrir-se à prece e pedir amparo a Deus. Tocando-se de luz, portanto, tudo obterás, concedido-lhe será o que pedir. Precisamos saber pedir. Mas Deus já sabe o que a gente precisa, sim, Ele já sabe. Mas é importante que a gente peça. É importante que a gente agradeça. E é importante que a gente tenha fé que as coisas vão acontecer, não como a gente quer, mas como a espiritualidade superior entende que é o que a gente precisa. Conclusão. Aí colocamos algumas frases importantes da Joana. Considero o trabalho o melhor meio para progredir. Não tem outro jeito. Ninguém tem o destino de sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Vive sempre em paz, uma consciência tranquila, que não traz remorso de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Claro que todos nós temos, ou pelo menos uma grande maioria, e eu me encontro nessa maioria, temos no passado coisas que a gente fala, puxa vida, se eu pudesse voltar lá atrás eu não faria aquilo. Mas, ao mesmo tempo, você fica pensando, aquilo que eu fiz era o meu melhor. Eu não sabia fazer de outro jeito, fiz errado. Tomei iniciativas que não devia ter tomado. Mas hoje mudou. Eu já vou para um outro caminho. Isso é o aprendizado. Sem o passo inicial, ninguém vence a distância. Então vamos começar. Ah, mas a minha vida está um inferno, as coisas estão tudo ruim, está tudo errado.
não faz mal. Vamos começar. Não há ninguém que não possua bondade interior. Há nos reforços da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos da fora, a fim de brilhar com alta potência. Todos nós temos aquela centelha divina. Muitos se dizem ateus, não acreditam em nada, vivem para a satisfação do seu ego, mas uma hora vai acordar, uma hora vai enxergar. E é o que a gente espera que isso aconteça com toda a humanidade. O amor deve ser o ponto de partida de todas as aspirações, é a etapa final de todos os anelos humanos. E assim, nós vamos fechando o nosso curso de Joana. Foram 29 lições. Esperamos voltar mais para frente, novamente com esse curso. Vamos regravar tudo e, nesse momento, poderemos colocar mais lições. Algumas coisas ficaram fora, mas sentimos que devemos parar por aqui. Semana que vem nós vamos começar um outro trabalho. E esse aqui nós estamos encerrando. Eu agradeço profundamente a espiritualidade que nos permitiu esse trabalho. Agradeço profundamente a todos que nos deram a alegria de nos ouvir, nos assistir. E esperamos que o que nós passamos possa ajudar em alguma coisa. E assim, na próxima semana, nós vamos começar o estudo dos livros de André Luiz. Aqueles 13 livros, 14, que é aquela coleção da vida espiritual, começando com o livro Nosso Lar e culminando com o livro A Vida Continua. Então, na próxima aula, nós vamos começar a falar de André Luiz. Mais uma vez, a nossa gratidão a Deus, a espiritualidade e a vocês que nos proporcionaram esse momento maravilhoso. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.